Primeiro livro de Samuel, irmãos, capítulo 4. Você que tem aí sua espada do Espírito, vamos desembainhar ela aí. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 4, versículo 18 a seguir. Aleluia. Quem encontrou, amém? Quem não encontrou, escola dominical. Versículo 18 diz assim: Sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás da banda da porta e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. Estando a sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas novas de que a arca de Deus era tomada e de que o seu sogro e o seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: Não temas, pois tivesse um menino. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso, mas chamou ao menino Ícabo, dizendo: Foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse mais: De Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Amém? Glória a Deus. Somente essas palavras aqui, para a gente meditar nesta noite, da palavra do Senhor, né? Eu tenho aqui o personagem para apresentar para os irmãos. Talvez alguns já conheçam, outros não conheçam essa pessoa, mas se você não conhece, vai conhecer hoje. O nome dele é Ícabo, que nasceu aqui, como os irmãos viram, sob uma condição muito difícil, né? Aquele tempo de uma apostasia muito grande do povo de Israel, que entrou numa desobediência tremenda, né? Aquele povo que um dia foi abençoado por Deus, que estava no Egito, em cativeiro, em escravidão, sofrendo ali, trabalhando em favor dos egípcios. Quando Deus ele vê aquela situação e resolve levantar um libertador para tirar o povo do Egito. E a Bíblia diz que foi com mão forte e braço forte que Deus tira o povo do Egito. Tirar do povo do Egito, aquele povo que era peregrino, sem terra, começa a vagar pelo deserto para conquistar uma terra. Até ali Deus abençoou eles de tantas formas. Eles viram as pragas do Egito, viram tantas coisas acontecer no Egito. Eles saem do Egito e vê o mar vermelho se abrir. Eles atravessam o mar, chegam do outro lado com os pés enxutos, os pés secos. Aquele povo vê a coluna de fogo que os iluminava e aquecia de noite, e vê também a nuvem de Deus que os refrigerava de dia, fazia sombra e protegia eles no deserto. Aquele povo passa agora para conquistar uma terra. E Deus fala para eles: quando você chegar naquela terra, conquistar aquela terra, não faça aliança com aquele povo. Chega lá, extermina tudo e todos. E não é para fazer aliança com ninguém. Chega naquela terra, o que o povo faz? Faz aliança com os estrangeiros. Eles conquistam a terra, mas já conquista a terra em desobediência. E a partir daquele momento, o povo de Israel ele vai de mal a pior. Eles já tinham a arca de Deus, a arca do concerto, ou a arca da aliança, como diz aqui nessa passagem, aquela arca que representava no meio do povo a presença de Deus. Enquanto aquela arca estava com eles, simbolizava que a presença de Deus estava com eles. Muitas foram as guerras e as batalhas que eles passaram, mas todas eles venceram.
até que chega um momento em que a desobediência e o pecado já estava na vida deles de uma forma tão grande, que eles entram ali numa peleja contra os filisteus, mas os filisteus, eles vencem os israelitas. Eles não somente vencem os israelitas, como eles ainda levam a arca de Deus embora. Quando eles levam a arca de Deus, nós entramos aqui nessa passagem de Eli e dos filhos de Eli. Os filhos de Eli estavam lá na guerra, e lá mesmo eles morreram, por conta da desobediência que eles tinham, por conta do relaxo que eles tinham com as coisas de Deus, pois eles tinham uma responsabilidade com as coisas de Deus, uma responsabilidade como filhos do sumo sacerdote, e eles eram sacerdotes também, mas eles faziam as coisas de Deus relaxadamente, e o castigo deles veio ali naquela peleja, ali mesmo eles morreram. Alguém veio trazer a notícia, alguém chega na porta, um sobrevivente, trazendo a notícia para o sacerdote Eli, e conta para ele que Hófni e Finéias, os seus 2 filhos, foram mortos e que a arca de Deus foi levada. Eli, do jeito que ele estava ali assentado numa cadeira, a Bíblia diz que ele caiu para trás, bateu a cabeça e morreu. A sua nora, mulher de Finéias, que estava próxima ali também, ela ouviu a notícia de que o seu marido, o seu cunhado foram mortos. Ela viu que o seu sogro morreu, e aquela mulher que estava grávida, agora ela entra em trabalho de parto. E essa mulher não somente entra em trabalho de parto, como ela começa a morrer no parto. Seu filho nasce ali, as parteiras mostram para ela, mas ela pouco caso fez, porque ela viu que o principal ali não tinha mais a sua família, e não fazia mais sentido viver sem a presença de Deus. Ela só disse uma coisa, somente o nome do menino, Ícabo. Esse nome Ícabo significa sem glória, ou foi-se a glória, ou algo que perdeu a sua glória. A partir do momento que Israel perde a arca da aliança, perde a presença de Deus, Israel perdeu a glória de Deus. É como um soldado numa batalha, que ele tem a sua espada nas mãos, e de repente ele perde a espada. Quando o soldado perde a espada, a sua arma, ele perdeu tudo. Assim foi com o povo de Israel também. A Bíblia ela nos traz alguns nomes proféticos, alguns nomes que têm um profundo significado, e quando você para estudar um pouquinho, você vê que o significado do nome tinha tudo a ver com a pessoa. A Bíblia fala, por exemplo, de Jacó, diz que o nome Jacó significa enganador. E como que Jacó era? Passava a perna nos outros. No livro do profeta Oséias, fala que ele teve 2 filhos, um filho e uma filha. Foi colocado o nome dos filhos de Loami e Loruama. E tem gente que vai lá e até coloca esse nome nos filhos, sem saber o que significa. Não te amo e não te quero. Já pensou você colocar um nome desse no seu filho? É um nome profético. E essa criança que nasce ali, foi colocado o nome de Ícabo, sem glória. Foi-se a glória. Perdeu-se tudo. É como uma pessoa que na vida dela, ela tem algo que representa tudo para ela. De repente ela perde. Esse é o Ícabo. Aonde eu quero chegar nessa história? Eu quero chegar no ponto que, às vezes, nós estamos como Ícabo. Nós perdemos a glória de Deus. Um dia nós tínhamos a presença de Deus. Tem gente que faz cumprir aquele ditado na vida dela, que diz assim que quem vive de passado é museu, porque a pessoa só vive de passado. Já viu o crente que vive de passado? Aquele irmão que fala assim, irmão, antigamente, se eu orasse pelo defunto, o defunto ia ter que levantar.
Antigamente, eu fazia isso e fazia aquilo, eu expulsava o demônio tinha que sair, e eu pregava, e eu evangelizava, e eu falava em línguas, eu tinha visão, eu tinha revelação. E hoje, irmão, hoje como que está? Hoje, irmão, não tem mais. A glória se foi. O que aconteceu na vida desse crente? Que ele deixou Ícabo entrar na vida dele. Ele se tornou um crente Ícabo. Perdeu-se a glória de Deus. Quando um crente perde a glória de Deus, ele perdeu tudo. Já não resta mais nada. Já não sobra mais nada. Nós, sem Deus, não somos nada. Tudo que nós fazemos, tudo que nós somos, tudo que nós vivemos, é por Ele. Como disse o apóstolo Paulo, porque dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Ou, como disse João, que eu diminua, que o Senhor cresça. Eu preciso entender que eu, sozinho, eu não sou nada, eu sou vazio. Eu sou como um sino que faz barulho, mas por dentro ele é oco, está vazio. Aleluia. Está cheio de Ícabos dentro das igrejas, irmãos. Ícabo está presente na nossa vida. Ícabo tem tomado o lugar da glória de Deus no meio do povo. O povo de Israel tinha tudo enquanto tinha a presença de Deus. E de repente, a presença de Deus foi levada pelo inimigo. Ícabo não acontece da noite para o dia. Ícabo é um processo. É um passo de cada vez. Começa devagarzinho. O escritor aos Hebreus, ele fala do embaraço e do pecado. Para nós deixarmos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Então nem tudo é pecado na nossa vida. Mas tem coisa que é embaraço na nossa vida. Tem coisa que é impedimento na nossa vida. Tem coisa que é brecha que nós abrimos na nossa vida. E quando a gente abre essa brecha, é por lá que o Ícabo entra. É por lá que ele vai entrar. E ele entra na vida do crente e toma conta mesmo. A pessoa passa a esfriar na fé. A pessoa que antes cria tanto, tinha uma fé tão grande, hoje já não tem mais. A pessoa que estava presente na igreja, em todos os cultos, em todos os trabalhos ali, em oração, aquela pessoa se fazia presente, de repente ela começa a enfraquecer, começa a diminuir a frequência. Ícabo começa a achar defeito em tudo. Quando a frieza espiritual entra na vida do crente, é como um vaso que faz um furo, uma rachadura, e aquilo ali começa a vazar. Naquele vazamento sai a fé, naquele vazamento sai o Espírito Santo, naquele vazamento a palavra de Deus é começada a deixar de lado, e o Ícabo começa a dar lugar para as pequenas coisas. O povo de Israel começou na desobediência, não era nem no pecado. Então o Ícabo, ele está presente nas igrejas. O Ícabo não é desviado. O Ícabo está dentro da igreja. Mas ele vive uma vida dentro da igreja sem a glória de Deus, sem a presença de Deus. Como é possível entrar por estas portas e sair do mesmo jeito que entrou? Entrar vazio e sair vazio. O Ícabo acontece dessa forma. Ele entra vazio e ele vai sair vazio também. Então começa na desobediência. Quando o crente começa a desobedecer, a glória de Deus já começa a ir embora. E aquele que um dia deu lugar para a desobediência, daqui a pouco ele está dando lugar para o pecado. E o pecado entra e faz morada, e a glória de Deus ela vai embora, porque o Espírito Santo de Deus, ele não habita em templo sujo. A partir do momento que a sujeira começa a entrar, o Espírito Santo, a presença de Deus, começa a sair pelo outro lado. Como se desse por uma mão e saísse pela outra. É assim que acontece na vida do Ícabo. Ícabo também é retroceder.
é andar para trás. Já viu crente que anda para trás? Aquele crente que patina e não sai do lugar. Pessoas que estão há muito tempo na igreja, tem 10, 15, 20 anos de crente. Tem pessoas que falam assim: olha, eu tenho 20 anos de Assembleia de Deus. E você vai ver a vida da pessoa está da mesma forma do jeito que estava. Não muda, não anda para frente. O Ícabo parece que tem os pés para trás, começa a andar para trás, começa a retroceder. É a vida do Ícabo. O Ícabo está vazio. A partir do momento que ele está vazio, ele começa só a ver defeito. O Ícabo, ele vai numa igreja e ele fala que o culto foi ruim. O culto nem era para ele, era para Deus. Mas ele fala que o culto foi ruim. Se o culto passa 5 minutos do horário, a presença de Deus estava ali de uma tal forma, usando o povo, que o culto passa do horário. Mas o Ícabo, ele sai reclamando, ele sai murmurando, porque ele está vazio daquilo, ele já não sente mais. A gente não pode deixar de sentir a presença de Deus. O crente vive da presença de Deus. O crente é alimentado pela presença de Deus. O crente precisa ser cheio da presença de Deus. Aquela arca representava tudo para o povo de Israel. A partir do momento que eles perderam a arca, se os irmãos lerem aqui os capítulos seguintes, vão ver que a coisa foi de mal a pior. Assim é a vida do Ícabo. Vai de mal a pior. Daqui a pouco você olha, você procura. Cadê o Ícabo que estava aqui na igreja? Já não está mais. Já foi embora. Já está lá fora. Esfriou. Parou pelo meio do caminho. Se perdeu no meio do caminho. E não consegue mais voltar. Até porque o Ícabo aqui é uma criança. Tem crente que é criança na fé. Tem crente que só vive do leitinho. E se você dá o alimento sólido, daqui a pouco ele está saindo desviado, porque não aguenta o alimento sólido. Tem coisa que a gente não pode nem falar na igreja, não pode nem ser ensinado na escola dominical, porque a pessoa não está pronta para receber, ela não tem maturidade cristã suficiente para receber e para entender aquilo. Falta maturidade para o Ícabo. Ele precisa crescer, ele precisa se alimentar mais um pouquinho. Uma hora o crente Ícabo vai precisar sair das fraldas, e uma hora ele vai precisar largar a mamadeira, ele vai precisar aprender a caminhar, andar sozinho, só ele com Jesus. O Ícabo precisa aprender a parar de mamar e comer do alimento sólido da palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Tem crente que não sabe andar sozinho. Se não for empurrado, não vai para a igreja. Se não for carregado, não vai para a igreja. Não consegue andar sozinho. Está parando pelo meio do caminho. Está cheio de Ícabos dentro da igreja. Ícabo não é aquele que está desviado, não. Não está lá fora, não. Aquele que está lá fora já está perdido. Mas para o Ícabo ainda tem jeito. O pai morreu, a mãe morreu, o avô morreu e a glória de Deus foi tomada. Mas isso não significa que um dia ele não poderia ver a glória de Deus novamente. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que quando Jesus morre na cruz, o véu do templo é rasgado de alto a baixo. Aquilo que havia ali no Santo dos Santos, que era irrestrito, que ninguém podia entrar ali, povo pecador, agora nós temos livre acesso a entrar ali. O Ícabo não morre. Tem jeito para o Ícabo. Quantas pessoas nós vemos na Bíblia que mudaram de nome? A Bíblia nos fala de Abrão, mudou para Abraão. A Bíblia fala de Sarai, mudou para Sara. Será que Ícabo pode mudar de nome também? O Ícabo pode mudar de nome. Ainda que o inimigo tirou tudo do Ícabo,
ele pode voltar. Ele pode ver a glória de Deus novamente. O sol pode raiar sobre a vida dele novamente. Aleluia. Glória a Deus. Desde que ele se agarre em Jesus. Desde que ele se agarre na presença de Deus. Desde que ele se dedique em dobrar os seus joelhos e clamar, em sentir essa presença. Desde que Ícabo, ele não aceite aquela situação. Não aceite permanecer da mesma maneira que está. A gente não pode aceitar permanecer da mesma maneira que está. O inimigo quer te ver caído e derrotado. Mas Jesus quer te ver de pé. Jesus quer te ver de pé. O inimigo quer te ver envergonhado, chorando pelos cantos, entristecido. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Eu não posso aceitar ser um crente Ícabo. Eu não consigo. Eu não consigo viver sem a presença de Deus. Eu não consigo viver sem a glória dele. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa muito antiga na fé. E eu falei para ele que eu já passei por todo tipo de experiência que ele imaginar. Eu só não fiz trabalho de libertação, expulsando o demônio. É a única coisa que eu não fiz. Ele faz esse trabalho. Esse trabalho eu não fiz. É a única coisa que eu não fiz. Eu já provei de tudo. Eu já fui batizado com o Espírito Santo. Eu já falei em línguas. Eu já tive visão. Eu já tive revelação. Eu já provei da glória de Deus. Eu já entrei no Santo dos Santos, assim como entro todos os dias. Aleluia, glória a Deus. E a partir do momento que a gente entra no Santo dos Santos, a gente conhece, a gente prova, experimenta dessa presença de Deus. A gente não sabe mais viver sem ela. Aleluia. Você saberia viver sem comer arroz e feijão todo dia? Se não tivesse mais em lugar nenhum, você saberia viver? Você saberia viver sem água? Se não tivesse mais em lugar nenhum, você conseguiria viver sem água? Assim é o crente que tem a presença de Deus. Ele não consegue viver sem a presença de Deus. Nós precisamos dessa presença todos os dias. É todos os dias que eu tenho que entrar na presença de Deus, no Santo dos Santos, que foi aberto para mim, foi dado para mim, para você. E a gente precisa entrar lá todos os dias. Precisa ser cheio dessa presença, cheio do Espírito Santo e do poder de Deus. Aquele que um dia falava em línguas, não fala mais, precisa buscar voltar a falar. Aquele que um dia teve visão, revelação de Deus, precisa voltar a ter. Se não tem mais, eu não posso me conformar, mas eu preciso voltar a ter. Se um dia eu sentir essa presença tão gloriosa, eu preciso voltar a sentir. Eu não posso permanecer dessa forma. Eu posso ter nascido Ícabo, mas eu não preciso morrer como Ícabo. Muito pelo contrário, o nosso Deus é o Deus que muda a história, que muda esse quadro, essa história das nossas vidas. É o nosso Deus. Capítulo 42 de Jó, Deus diz que vira o cativeiro de Jó. Ele muda o cativeiro de Jó. A situação dele era uma, de repente Deus muda a situação dele. Então o nosso Deus é um Deus que muda as situações, desde que a pessoa não se acomode, não aceite viver dessa forma. Mas eu preciso da presença de Deus todos os dias. Quem precisa da presença de Deus aí? Eu preciso. Aleluia, glória a Deus. Por isso, eu não poderia deixar de fazer um convite nessa noite, para nós orarmos. Se você não sente mais a presença de Deus, precisa sentir agora. Se você não fala mais em línguas, se você não tem mais visão, se você não consegue mais ler a Bíblia, você abre a Bíblia e parece que é um sono tão grande, um peso na cabeça, é porque o Ícabo está aí dentro.
E nessa noite ele precisa sair. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar? Vamos colocar de pé essa noite. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu não vou chamar aqui na frente, não. Você sabe da sua vida. Você sabe se o Ícaro está aí dentro. Se ele tiver, muda o nome dele agora. A Bíblia fala que não tem nome mais poderoso do que o nome de Jesus. A Bíblia diz que o que há no céu, na terra e debaixo da terra vai se dobrar sobre o nome dele, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Se um dia se chamava Ícaro, agora vai mudar para Jesus. Esse é o nome que vai habitar no seu coração. Se o Ícaro estava aí, ele vai sair agora. Aleluia, glória a Deus. Poderoso Deus, eterno Pai. Eis aqui a tua igreja, Senhor, o teu povo, reunido nesta noite para buscar a tua face, a tua presença, Senhor. E nós não permitimos, nós aceitamos, Senhor, sair daqui sem sentir a tua presença, o toque do teu Espírito Santo, Senhor, sem entrar no Santo dos Santos nesta noite, Senhor. Fala conosco, com teu povo a cada coração. Se o Ícaro tem habitado nos nossos corações, que nessa noite ele venha sair e o Senhor venha habitar. O teu Espírito Santo, a tua presença, venha habitar em nós nesta noite. Aleluia. Oricanta labarás, lava surianda, e cantará sou. Fala conosco nesta noite, Senhor. Eu escuto Ícaro, toda frieza espiritual, toda força oculta do inferno, sai nesta noite em nome de Jesus. Que a presença do Senhor, do Espírito Santo de Deus, venha habitar sobre cada coração, Senhor. Não permita, Deus, que Ícaro venha habitar, que nós venhamos sair daqui desta maneira. Nós não aceitamos sair daqui para os nossos lares vazios sem levar a tua presença conosco, Senhor. Se a tua presença não for conosco, nós não iremos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, bendito é o nome santo do Senhor Jesus, aleluia. Deus do poder de maravilha. Boa foi essa palavra.